Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, nesse sábado, dia 30 de junho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz para você, para o seu coração, para a sua vida. Que a bondade divina sempre te inspire a ser cada vez uma pessoa mais feliz, levando felicidade às pessoas ao seu redor. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a nossa capacidade de olhar o mundo com doçura, com encantamento, com gratidão. Você já parou para pensar quantas vezes na vida nós criamos problemas ao nosso redor exatamente porque a gente não consegue fazer isso? Quantas vezes, por exemplo, você olhou para o seu filho e brigou com ele e talvez tenha se sentido com a consciência pesada depois da bronca que deu? Quantas vezes, talvez, você, numa discussão com seu marido, com a sua esposa, de repente, ao finalizar, você falou, poxa, por que eu falei isso? Não devia ter falado aquilo. Quantas vezes a gente acaba se arrependendo de coisas que a gente faz? Eu estou só dando exemplos simples, né? Existem vários, você deve se lembrar de um monte deles, porque nós não estávamos conscientemente presentes naquele momento. E o que é pior, com a situação já acontecida, ao invés da gente pedir desculpas, colocar panos quentes, não. Muitas vezes o nosso ego ferido, porque alguém falou mal de nós, porque alguém brigou conosco, a gente acaba fazendo o quê? Revidando. E ao revidar, prejudica uma outra pessoa e ao prejudicar, a vida fica muito pior. Nós, meus amigos, quando fazemos a escolha de não colocar beleza, leveza ao redor de todos nós na nossa vida, automaticamente criamos grandes buracos existenciais nos quais nós nos perdemos e a gente nem se dá conta disso. É muito fácil acusar as outras pessoas, reclamar da sua mãe, do seu marido, dos seus filhos. É muito fácil reclamar do governo, reclamar de Deus, quando muitas escolhas erradas são tomadas pela nossa mente desequilibrada, pela nossa alma ainda ansiosa, inquieta, julgadora. Não é verdade? Lembre-se, a gente pode não escolher o que o outro vai fazer conosco, mas Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher como nós vamos lidar com o que o outro fez com a gente. Então, trazer leveza e suavidade faz toda a diferença. Eu me lembro aqui de uma história linda, gente, que acho que você vai gostar de ouvir. Pelo menos ela é didática, né? A história conta que certa vez uma cobra invade um determinado lugar e de repente ela encontra um serrote. Olha só que coisa. E aí, quando ela encontra esse serrote, ela acaba esbarrando nele e os dentes do serrote a ferem de maneira leve. A cobra, instintivamente, achando que era um inimigo, acaba voltando a boca para o serrote e o morde. O que acontece? Ela fere a boca também. Começa a sangrar de uma maneira intensa, mais instintivamente ainda, ela envolve o serrote como se quisesse, apertá-lo, assim como uma jiboia faz, uma sucuri faz com as suas vítimas. Resultado, deduza, ela acaba, claro, morrendo por causa das lâminas afiadas ali dos dentes do serrote que acabam perfurando a sua pele. Gente, moral da história. Se a cobra tivesse seguido o seu caminho, ignorando os seus instintos, coisa que ela, por ser uma cobra, não deu conta de fazer, certamente ela estaria viva e em breve aquela ferida cicatrizaria. Mas por ela ter sido instintiva, seguindo o seu impulso, ela perdeu a própria existência. Assim acontece com a gente. Quando nós não escolhemos, meus amigos, trazer leveza e beleza para as nossas vidas, qualquer situação pequena se torna um problema grande, porque a gente revida, porque a gente xinga, não é verdade? Porque a gente fica com raiva, porque nós reclamamos, nós colocamos fermento, o fermento do desequilíbrio e da desarmonia em situações que poderiam ser amenizadas, por faltar leveza no nosso olhar. Cuidado, meus amigos, pessoas sábias colocam leveza em coisas pesadas, lembram-se disso? E não peso em coisas que devem ser leves. E aí? O que você tem feito? Nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar a relembrar isso tudo, a se questionar se você realmente tem ajudado a sua vida a ser mais leve e feliz, com bons pensamentos, bons sentimentos, com suavidade, com perdão, que às vezes é importante, ou não. Você tem agido muito mais como a cobra da história, de maneira instintiva. O problema é esse, gente? A cobra é um réptil, não é? Bem, nós somos seres humanos. Espera-se muito mais de um ser humano nas suas escolhas do que naturalmente de um réptil. E aí? O que você me diz? Aliás, o que é que você se diz, o que é que eu me digo? Porque eu estou no meio de tudo isso.
assim como você, tá bom? Meus amigos, enquanto a gente reflete, né, vamos abrindo nosso coração para Deus, porque isso é tão importante. Sabe, não duvide de você, da sua capacidade de fazer a diferença no mundo, jamais. É sério, traga mais leveza. Tenha certeza que a dor de hoje vai passar como outras passaram. Que a pessoa que te fere hoje, um dia vai se arrepender, se não nessa existência em outra, mas vai. E tenha certeza de que nada acontece por acaso. Siga adiante, com o coração leve e feliz, cheio de felicidade e alegria, e tudo vai passar, tá bom? Ah, meus amigos, eu tenho compartilhado desde ontem nossa alegria. Vou fazer isso até semana que vem. Se prepare. Daqui a uma semana exatamente estaremos nesse momento, né? Com o nosso evento do Namastê em Belo Horizonte. Cidade de Belo Horizonte é sede mundial do primeiro encontro do Instituto Namastê. Vem pessoas do Brasil todo, né? Tem um evento repleto de atrações, palestrantes de todas as religiões, musicais, a presença de inúmeras instituições de caridade, instituições internacionais que fazem um bem no mundo todo. Nossa, teremos falas únicas. Eu tenho um presente para vocês, mas eu só vou contar semana que vem. Vamos testar sua paciência aí, né? Mas a vocês que estão junto conosco, que vão se planejar para vir, que venham com Deus, com muita leveza e alegria, porque todos nós, né, nosso time gigante de vários voluntários, estamos de braços e de coração aberto, né, esperando vocês para um dia transformador muito especial. Fica tranquilo, quem não puder participar, a gente não esqueceu de vocês, não. Segunda-feira eu te conto o que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo grande no seu coração, mais leveza para a sua vida. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.